Depois desse momento de harmonização, falando de Jesus, falando do amor, que possamos permitir que esse mestre querido e amado esteja presente entre nós, nos ajudando na compreensão da mensagem que vai ser apresentada pela nossa querida irmã Rita nessa tarde, início de noite. Que Amélia Rodrigues a inspire, a envolva em luz e paz. E dessa forma, Jesus, querido e amado, com a tua proteção e com a assistência desses irmãos amigos, nós damos início ao nosso estudo do livro Luz do Mundo, do capítulo 22, de Amélia Rodrigues. Que a tua luz, Jesus, e a tua paz nos envolva e encontre sintonia em cada um de nós, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho nessa tarde de domingo, início de noite. Que Amélia Rodrigues esteja presente entre nós, dilatando a nossa compreensão para bem entender a mensagem que vai ser apresentada pela nossa irmã Rita de Cássia. Como ela falou, ela é de Manaus, mas está temporariamente morando em Brasília. E Rita vai falar o capítulo 22 do livro Luz do Mundo, Tomar a Cruz. Rita, querida, você, assim como todos nós que estamos aqui, é muito bem-vinda a esse momento, a esse encontro, a esse trabalho. Que Jesus esteja presente entre nós. Se você quiser falar um pouco mais sobre você, onde você atua, qual casa, você fique bem à vontade, ok? Eu conheci Rita no estudo do Evangelho Rede Vivo da FEB e trouxe ela para cá, para ela compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos. Bem-vinda, querida. Obrigada, Juscelia. Na verdade, é uma grande alegria a gente estar aqui hoje com vocês, e eu agradeço muito o convite, e em especial, Juscelia, o tema. Que tema maravilhoso, meus queridos. Eu sou trabalhadora da Federação Espírita Amazonense, né, como a Juscelia falou, eu sou de Manaus, vou passar uma temporada em Brasília, e também trabalhadora da FEB no Evangelho Rede Vivo, e mais recentemente também colaborando com o Centro Espírita Online Casa de Jesus. Ele é todo online, o Centro Espírita, no Evangelho Rede Vivo, no livro 1. Né? A gente está quase terminando o livro 1 do Evangelho Rede Vivo. Então, uma grande alegria a gente poder estar aqui com vocês. Também colaborei na área da família, colaboro na área da família, na federação, assim, de forma mais online, mas a gente está junto nas lives de família, e também na escala de palestra da federação. Então, quando a gente vê um tema que toca os corações, a gente tem uma grande alegria de colocar, e as palestras da quarta-feira da federação, elas também são transmitidas pelo YouTube e o Facebook. Então, assim, a gente é trabalhador da casa, da causa, é uma grande alegria poder ser trabalhadora de Jesus. Obrigada. Muito bem, Rita. Depois, é uma curiosidade minha, viu? No final, se você puder e desejar e sentir vontade, eu gostaria que você falasse para nós um pouco mais desse centro espírita totalmente virtual. No final do trabalho, se você puder. Ok, tá certo. Falo sim. Podemos começar, então? Pode sim, fique bem à vontade. Você tem de agora até às 17h50, 55, mas não se prenda no tempo. Se passar, não tem problema nenhum. A gente vai lhe ouvir com muita tranquilidade. Obrigada. Assim, esse é um tema que eu confesso a vocês que cada vez que eu lia, que eu voltava para analisar o que eu vou falar, o que eu vou colocar, primeiro que dá vontade de ficar assim umas 3 horas, tá, Juscelia? Porque ele é extremamente rico. E uma coisa também que a gente extrai, assim, a gente sempre fala, né, que quem vai apresentar o estudo, a palestra, qualquer coisa assim, é a gente que tem o contato primeiro
com o assunto, com o tema, então a gente já vai refletindo, né? Já vai sintonizando. E como foi rico esse tema, tenho certeza disso. Mas eu queria combinar antes uma coisa com vocês, né? Nesse estudo, a gente convida todo mundo a participar. Se quiser levantar a mão, né, fazer seu comentário, sua observação, trazer alguma complementação, então a gente vai fazer uma exposição inicial, né, que a gente pretende que seja dialogada. Vai ter um momento que eu vou apresentar algumas perguntas, né, para vocês. Serão 2 perguntas, mas assim, quer falar o áudio, quer só vídeo, quer colocar no chat, vocês fiquem muito à vontade, tá? Na verdade, é uma conversa, porque com certeza o que a gente vai trabalhar hoje aqui, todos vocês já conhecem, e de alguma forma a gente revisita o tema por meio desse estudo de hoje, que é um estudo que a gente acha que ele vem complementar, viu, Juscelia, o Evangelho Redivivo, e a gente teve um grupo de estudo nas férias, né, no recesso, e uma das possibilidades foi estudar Amélia Rodrigues, né? Então, hoje, o capítulo 22, Tomar a Cruz. E a gente pede, então, o meu apoio técnico, passar o próximo slide, por favor. E aí, nesse slide, gente, eu coloquei só a imagem, para a gente começar a se conectar, porque a Amélia Rodrigues, ela mostra na sua narrativa o cenário que Jesus viveu, o cenário onde aquele evento estava acontecendo. E ela coloca em alguns detalhes que, se a gente fechar os olhos, a gente consegue ouvir, né, os sons daquela narrativa, a gente consegue até sentir todo o ambiente. Então, quando eu coloco essa imagem aqui, é para que a gente possa se transportar para esse momento da narrativa de Jesus. Será que a gente consegue se sentir aqui no meio da multidão? E se a gente consegue se sentir aqui nessa imagem com Jesus, ouvindo a narrativa de Jesus, qual seria a nossa condição naquela época? E se hoje ele estivesse aqui conosco, como será essa nossa presença nesse momento? Então a gente começa fazendo esse convite para a gente revisitar lá o Evangelho primitivo, o cristianismo primitivo, junto com Jesus, ok? E aí, depois desse convite, que a gente possa pensar que essa narrativa de Amélia Rodrigues é como se fosse uma conversa com a gente, né? Não é uma mensagem aberta, não. Vamos trabalhar, né, mais adiante, em especial, quando a gente for colocar as passagens de Jesus, como se ele estivesse conversando conosco, em secreto, em separado, tá bom? Então, no próximo slide, a gente vai colocar essa imagem pequenininha e vai lembrar, no início da narrativa de Amélia Rodrigues, que ela diz que os grupos estavam ávidos de seu socorro. E quando a gente ouve isso, a gente vê que ainda não é muito diferente. Quantos de nós continuamos ávidos pelo socorro de Jesus, porque nós ainda passamos por aflições, nós ainda temos sofrimentos. Então, a gente quer aliviar a nossa dor, né? E talvez, se a gente relembrar como foi que eu conheci a doutrina espírita, muitos de nós tinham um sofrimento, tinha uma aflição. A gente sempre fala que quando não é pelo amor, é pela dor. E muitos de nós, muitas vezes, começamos a nos aproximar por algum sofrimento que estávamos passando. Na sequência, ela diz que a mensagem da esperança alcançava fronteiras e inebriava as almas. Fronteiras de quê? Né? Então, as fronteiras realmente da matéria, porque elas tocavam fundo o coração. Então, as pessoas cansadas de sofrer, elas encontravam ali aquele momento de esperança. E naquele espaço, jamais Israel vira ou escutar alguém igual a ele, porque ele, né, o governador do planeta, encontrou um momento, né, e a necessidade de vir até nós, para ele mesmo, trazer o seu ensinamento, não só trazer, mas viver, como todos nós sabemos. E aí ela coloca que os sofredores recebiam de suas mãos, das mãos de Jesus, as mais vantajosas cotas de auxílio,
Quem eram esses sofredores? Então, a gente conhece bem quem acompanhava Jesus, né? Os doentes, os mutilados, os aflitos, os desesperançosos. E aí a gente vai encontrar aquela categoria que não era só o sofrimento da matéria, era o sofrimento da alma também. Nele tudo transpirava amor. As pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo, sentir a grandeza dos seus ensinos, fruir das concessões de suas dadivosas mãos. Então, vamos imaginar, né, a irradiação de Jesus, né, o quanto ele emanava de amor, e essas vibrações, elas chegavam para todas as pessoas. Então, as pessoas já conhecendo, né, as suas vibrações, inclusive as suas emanações que curavam, elas iam atrás, porque elas sabiam, né, que o mestre, com certeza, ia operar alguma coisa em suas vidas. E aí a gente vai imaginar também que naquele momento Jesus conhecia a todas as pessoas, como ele nos conhece até hoje, né, no secreto do ser, no fundo da alma. Então ele sabe não só o que a gente está expressando fisicamente, materialmente, mas também o que está dentro dos nossos corações. Então ali naquele momento ele sabia quem eram as pessoas que estavam ao seu redor. Próximo slide, por favor. E Jesus nunca se cansava de ensinar. Então, Jesus tinha uma didática, uma pedagogia crística que, de acordo com a necessidade, de acordo com a condição das pessoas, ele levava o ensinamento da forma e da maneira certa e no momento mais adequado. Compreendia-os por conhecer o ácido sabor do sofrimento que os infelicitava. Então, ele sabia o que cada um passava ali. Né? E que, como alguns, se manifestavam diferentes de outros. E ele, Jesus, ao lado dos discípulos, alongou os olhos por sobre a multidão. E eram tantos que ali estavam que se poderiam atropelar uns aos outros. Imagine aquela multidão, quantas pessoas eram. E a gente vê que Jesus, quando parava, ele falava realmente às multidões. Essa é uma passagem que Amélia Rodrigues diz que está na narrativa no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Então, quem quiser conhecer a narrativa de forma mais detalhada, é só visitar os evangelhos. Mas quando a gente coloca que as pessoas estavam ali, multidões sem sistema de som, né? Como é que as pessoas ouviam Jesus à distância? Como é que aquela multidão iria escutar o mestre lá adiante, como a gente mostrou aquela imagem inicial? Então vejam que em determinados momentos, né, Jesus falava mente a mente. Ele levava a sua mensagem não só pelas palavras, pelo som físico, mas ele levava para todos sob uma outra forma, que chegava aos ouvidos da alma, que chegava nos sentidos do ser. E junto àqueles das margens das águas, que com ele conviviam, sentiram a grandeza, e aí a gente destacou aqui, da humildade dos simples que se manifestavam dessa forma, e a nobreza da fidelidade dos humildes, e os humildes que eram fiéis naquele processo. Nas suas mãos encontrava o grão e o pão, o fruto seco e a água pura, a compreensão e a ternura. Veja quantas coisas Jesus conseguia tirar ali daquela multidão. Né? E ele tirava as coisas boas, e ele via as coisas que as pessoas traziam na alma, no ser. As gentes nascidas na dor compreendiam-no, sim, e ele os amava em demasia por isso mesmo. Então veja, nesse momento que Jesus está ali, no encontro de almas sofredoras, ele coloca-se à disposição e por isso ele vê naqueles necessitados irmãos que ele ama muito mais porque estão precisando dele. E nós? Lembra que a gente fez no início o convite para a gente estar lá na multidão? Qual seria a nossa dor? Qual seria a nossa necessidade?
O que nós estaríamos doando ali naquele momento para Jesus? Nós estaríamos entre os simples, entre os humildes? Como é que seria a nossa participação? E no próximo slide, então, a gente vai ver, a gente traz aí essa imagem de Jesus, né, no mar, nas águas. E nesse trecho, a Amélia Rodrigues faz uma narrativa muito bonita e que a gente pode trabalhar Jesus em consonância, em harmonia com a natureza e com o Pai. Porque ela diz que ele amava tudo aquilo, tudo que ele via, tudo que estava ao redor dele, ele tinha um sentimento, ele nutria algo por aquilo tudo que ele via. O mar era o seu espelho a refletir a face do dia e da noite, o rio, o alaúde que suas mãos movimentavam sons nas longas cordas das correntezas cantantes, as elevações, os desertos, os bosques, enfim, toda a natureza que ali estava era a presença do Pai. Então era um momento que a gente pode dizer que era um momento de louvor à obra divina. Então tudo aquilo que ele tinha ao seu redor, ele explorava, ele louvava, né? E aí Amélia Rodrigues coloca que profundamente apiedado das mazelas humanas, envolveu todas aquelas criaturas na ternura indimensional do seu amor e começou a falar. Então veja, né, ele começou a sentir aquelas almas, começou a sentir as necessidades humanas e com piedade, com compaixão, nutrindo os melhores sentimentos. No slide anterior a gente viu como ele amava as pessoas, ele então se preparou e começou a falar. E essa fala, como eu falei antes, ela vai além dos ouvidos físicos, né, dos ouvidos materiais. E a gente conhece a passagem, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E aqui ele emana, então, né, a sua mensagem para toda aquela multidão que estava ali com ele. E vamos ouvir o que ele começou a falar, vamos conhecer. No próximo slide, então, a gente vai encontrar a primeira fala, quando ele diz: alegrai-vos na dor e não vos desespereis. E aí a gente lembra, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, quando nós vamos ver bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, na mensagem da paciência, lá no item 7, quando a gente lê que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí todo mundo quer ser eleito de Deus, mas nessa hora, não dor, ele vai enviar dor, não quero dor, não. Né? E aí fica pensando, não, os espíritas são masoquistas. Como assim? Né? Porque a gente começa, então, à luz da doutrina, a ver a dor de um modo diferente. A conhecer a lei de causa e efeito. A ver que o desespero não vai nos ajudar. Então, quando ele começa a falar com o povo, com a multidão, ele coloca, né? Alegrai-vos na dor e não vos desespereis. E aí ele coloca, né, para que nós possamos participar desde hoje do reino de Deus. E os tempos continuarão a correr, cantando música de júbilo em vossas almas, se perseverardes até o fim. Então veja que aqui ele começa a trabalhar informações do reino de Deus, e a gente conhece, a gente já sabe que o reino de Deus é construído dentro e não fora, e que a gente vai encontrar júbilos se a gente perseverar, se a gente não abandonar, se a gente não se desesperar, sendo fiéis, né, até o fim. Até o fim de quê? Né? Até o fim dessa jornada, desse ciclo, porque ele termina e começa outro. E aí ele lembra de todos aqueles que vos buscaram antes, que estiveram ali com aquela multidão e que os procuraram. Mas o que eles queriam com a multidão? Prometeram quimeras e acenavam triunfo que o túmulo apaga. Prometeram a terra e são submetidos a ela, desaparecendo
nos seus carros de ouro sem deixarem saudades, ameaçam e atemorizam os de coração simples, perseguem os fracos, enfim, pessoas que chegaram envolvendo, e isso a gente vê até hoje, né? A gente vê, por exemplo, nos momentos políticos, aquelas comunidades, né, bem afastadas, e isso a gente vê em todos os cantos do Brasil. Quando eu preciso de alguma coisa, eu procuro, eu prometo, eu iludo, eu atemorizo, né, porque eu quero alguma coisa, eu persigo. Então, todos aqueles que estavam ali, Jesus lembra que outros foram lá e os procuraram, prometendo alguma coisa. Só prometeram e não cumpriram. Então, imaginemos que era Jesus falar isso naquela época, onde tinham muitos perseguidos, onde era difícil entender que todos eram irmãos, né? Que o mais rico é irmão do mais pobre, que o mais forte é irmão do mais fraco. Então, realmente, Jesus incomodou muita gente, né? E aqui ele começa, então, a alertar a que as pessoas tenham essa reflexão de quem estava antes procurando e prometendo. E a gente também vai lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas, que prometem porque só querem se aproveitar da boa-fé e do sofrimento das pessoas, né? Os ouvidos aguçados da multidão recebem as palavras com as moedas de luz para serem entesouradas nos cofres do coração ansioso. Então, olha só, né? Como é que as palavras de Jesus estavam chegando? Então, começou a fazer sentido. Moedas de luz. Moedas que a gente já passou também pela mensagem, que a traça não vai destruir, que o ladrão não vai roubar, porque elas começaram então a fazer parte do patrimônio espiritual daquelas almas que ali estavam. Então, vamos imaginar todo esse processo acontecendo antes, e se acontecesse agora, como é que seria? No próximo slide, então, a gente vai ver mais uma reflexão, e agora aquela perguntinha que eu falei para vocês. Porque ele continua falando à multidão e ele começa dizendo assim: quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nessa pequena frase, a gente tem alguns pontos de vista para refletir. Desejar ser digno de mim. Eu quero ser digno de Jesus? Renuncie-se a si mesmo. Eu vou renunciar a mim mesmo? Tome a sua cruz. Eu vou carregar a minha cruz? E siga-me. E eu vou seguir. Então, veja, temos 4 elementos aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês, né, até por conta do tema em si, como estou entendendo e lidando com a minha cruz? Fique à vontade. Alguém se habilita? Como estou entendendo e lidando com a minha cruz? E às vezes a gente ouve, né? O fulano é a minha cruz. Na família, o fulano tem que deixar a minha cruz. Tem que cortar a minha cruz. Inclusive, existem algumas piadas, né? De cortar a cruz, e na hora que precisou que a cruz fosse grande, a cruz era pequena e não deu certo, né? E aí? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa pergunta e até sobre essa frase? Vamos lá, pode falar, Elson. Aproveitando o ensejo aqui, e sempre tenho olhado esta situação, principalmente quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As nossas aflições aqui na Terra são passageiras, e como você bem disse na sua fala, nós estamos num planeta que ainda é um mundo de provas e expiação. Estamos efetivamente aqui ainda para a reconciliação, conforme também Jesus nos disse.
reconciliai-vos com vosso adversário, então, enquanto está com ele no caminho. Que caminho é este, senão a reencarnação? Por que é que nascemos nas mesmas cidades, conhecemos as mesmas pessoas, temos determinadas dificuldades no nosso trabalho? Porque precisamos desta união. Então, essa cruz que nós carregamos é a forma de nos reajustarmos. Se largarmos esta cruz, vamos ter que repetir a mesma tarefa até que nós consigamos construir o reino de Deus dentro de nós. Vamos construir esse reino com paz, harmonia, amor, perdão e caridade. Sem isso, o reino de Deus não será construído. Perfeito, Elcio, que maravilha. Alguém mais animado a comentar a nossa pergunta de hoje? Então, Posso comentar um pouquinho? Pode, Alexandre. Eu sei que vocês estão tímidos e acanhados, mas, Alexandre, pode falar, querido. Obrigada. Inicialmente, o meu abraço fraterno nesse convívio tão especial. Daqui a um pouquinho mais, eu vou estar lá com o nosso irmão Marcos. Mas veja bem, Jesus se dirige à cruz, né, e convida os seus discípulos a segui-lo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Interessante, contra toda a lógica humana, a cruz não implica uma infelicidade, uma desgraça a ser evitada a todo custo, mas uma oportunidade de acompanhar Jesus em sua vitória. Eu chego a me arrepio quando eu falo essas coisas, porque é isso mesmo. Seguir a Jesus importa, em alguns momentos, ser acicatado, ser injuriado, ser caluniado, mas a vitória com Jesus é o nosso fim. De forma que, sem querer tirar o brilho da palestrante, eu fico por aqui nessa pitada de sal. Muito obrigada, querido. Boas palavras. E aí, olha só. Pode falar, Luiz. Em cima da hora, mas também é rapidinho, não podia deixar de falar. Sabe por quê, Rita e amigos? Porque nós podemos tomar a cruz dos desafios, daquilo que nos causa sofrimento, e seguir Jesus de uma forma mais superficial, que achamos que seria adentrar o Evangelho. Entretanto, sabe, quando eu vejo renunciar a si mesmo, quer dizer entendimento da personalidade egoística, daquelas ações acrisoladas durante milênios, que é a nossa forma de viver, que continuamos, e tem que dar uma guinada, tem que dar uma renovada mesmo, né, dessa forma. Então, o mais difícil, segundo eu entendo, é renunciar-se a si mesmo. O modo de vida é diferente, é entregar-se, né, de acordo com cada um, sem fórmula, mas de acordo com a personalidade, a forma que vive e que muitas vezes é controlada pelo egoísmo, né, pelos valores outros. É por aí, viu? Então eu fico com esse pensamento. Pensamento muito bom, Luiz. Obrigada pela participação. Então, olha só, nesse momento aqui, que Jesus está falando com a multidão, ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele já está falando de cruz, né? E o Jesus que a gente quer é o Jesus fora da cruz. Não é o Jesus crucificado. É Jesus que está conosco no dia a dia. E tem uma imagem que eu gosto muito, que mais adiante eu vou mostrar para vocês. A gente precisa, então, ressignificar o que é a minha cruz. A minha cruz pode ser a minha bagagem. E a nossa bagagem, né, tem várias mensagens, né? Preciso rever minha bagagem, a gente não fala. Falamos em reencarnação, que quando a gente vem, a gente traz a nossa bagagem. Coisa boa, coisa ruim. Como é que eu vou estar trabalhando essa minha bagagem agora? Então, eu preciso levar a minha mala para todos os cantos. Mas existem coisas que eu posso dar uma mexida nessa minha mala e eu posso estar tirando, né,
de forma assim bem metafórica, né? Está tirando bagagens que me pesam e não me ajudam em nada. E a renúncia está na nossa bagagem? Não está na nossa bagagem? E o sofrimento, e o egoísmo, e o orgulho, e a maledicência, o que a gente tem na nossa bagagem que a gente precisa levar a bagagem, né, ter decisão e seguir adiante? E o que é seguir Jesus? Né? Porque essa nossa bagagem a gente leva para todos os lugares, para onde a gente for. Né? Quando eu me mudei de Manaus para Brasília, eu deixei algumas coisas lá, coisas materiais. Mas eu estou aqui em outra cidade e as minhas preocupações de lá continuam lá. Né? Eu tenho filhos que moram em outro estado. A gente continua com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e a gente não vai, né, se deixar deixar minha bagagem lá na casa da Juscelia, e ela que cuide, porque eu quero me livrar dessa bagagem. Então, muitas vezes, a gente não percebe que tudo isso que eu tenho, ela é fruto das minhas decisões, das minhas escolhas, e hoje eu tenho a minha cruz, ou a minha bagagem, né, no formato que eu escolhi. E a gente, às vezes, não se atenta para isso. Quando a gente vê a passagem do jovem rico, do moço rico, vai e vende tudo que tens e segue-me. Era renúncia, né? Luiz falou da renúncia. Era renúncia. Ele renunciou, ele ainda não conseguiu, naquele momento, renunciar. Então, essa pergunta é mais para a gente pensar o que a gente tem, o que a gente consegue identificar como a nossa cruz, né? Como o nosso sofrimento, como o nosso desafio. Mas, em especial, a gente ressignificar pensando que é oportunidade de aprender, de servir. Né? E como foi colocado, já que a gente está no mundo de transição, eu já consigo passar, né, para a próxima fase. Então, essa é uma pequena reflexão que a gente possa ficar com ela. Mas vamos avançar no próximo slide, dando continuidade ao que Jesus falou à multidão, e o que Jesus continua falando para nós, né? Porque a mensagem de Jesus ela é atemporal. Essa é uma imagem que eu gosto, né? E eu gostaria de convidar vocês para que ficassem nesse banco, conversando com Jesus. Né? Nessas recomendações, é como se ele estivesse conversando com cada um de nós. E ele diz, não temais aqueles que apenas matam os corpos e nada mais podem fazer, eles também morrerão. Então, se aquelas pessoas que a gente falou ainda agora, né, que perseguem, que maltratam, vai chegar o dia delas partirem. Temei e respeitai aquele que depois da morte tem poder de restituir a vida, oferecendo paz ou dor. Temer não no sentido de ter medo propriamente, né? Mas no sentido de olhar diferente, aquele que depois da morte tem poder de restituir a vida. E aí ele fala para nós construirmos a nova conduta do amor e da verdade. E aí eu grifei justamente para a gente fazer essa análise, né, nessa nossa, no autodescobrimento, né? Nós já temos uma nova conduta de amor e da verdade, né? Tudo pelo Pai é sabido, mesmo as coisas mais insignificantes. Ele conhece, tem contado os fios dos vossos cabelos. Então, o Pai conhece a gente na intimidade. E um detalhe, ele nunca abandona nenhum filho. Nenhum. Então, ele sabe o que a gente está precisando, porque ele nos criou com muito amor. E aí ele fala, acautelai-vos da hipocrisia, que é a arma dos covardes. Sede verdadeiros e mantende limpos corações. Então, veja, ele fala de amor, fala da verdade, e mais adiante, ele fala para nós, nos acautelarmos da hipocrisia. Essa é uma análise. Eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo verdadeiro? Como é que eu estou limpando aí o meu coração? Né? Então, nas bem-aventuranças, ele fala sobre os limpos de coração, sobre os puros de coração que verão a Deus. No próximo slide, então, ele vai continuar dizendo o seguinte, né? Essa é outra imagem que eu gosto, é a gente no banco conversando com Jesus.
Nada digais em segredo contra alguém, pois que isto que seja dito em silêncio será pregoado aos brandos. Então, veja, aquela questão, ele falou da verdade, né? Mas eu preciso ter ética e moral, né, para não sair comentando. Então, vem aí as maledicências, né? Aquelas situações que a gente conhece, tantas mensagens das Três Peneiras, por exemplo. O que eu vou falar é verdade, é útil, vai prejudicar aquela pessoa? E às vezes a gente acaba falando sem pensar, né? E ainda diz, é um segredo. Aí a gente passa para o outro, é um segredo, e vai falando, e quando vê, todo mundo já sabe. E aí ele coloca, não, nada, pois, façais escondido, porquanto tudo se torna revelado e permanece conhecido. E eu não sei se vocês já tiveram experiência de estar em local bem distante da casa de vocês, até em outra cidade, e de repente alguém te vê e fala contigo, né? Meu Deus do céu, já me descobriram aqui. Então a gente às vezes pensa que está fazendo escondido, que está falando que ninguém vai descobrir, e aí a gente vai lembrar lá de Paulo de Tarso, quando ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então pode ser que, materialmente, fisicamente falando, ninguém esteja nos vendo, mas a gente sabe que o plano espiritual, o amigo e o menos amigo, vai estar nos olhando, né? E tem uma outra amplitude, esse nada façais escondido, não só de palavras, não só de atitudes, mas também de pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, eles emanam vibrações que são captadas. Então, a gente vai estar sendo descoberto também pelas coisas que o nosso coração está alimentando. E ele fala: a mentira é a medida do mentiroso, como a presunção é a dimensão do ignorante. Como é que nós andamos aí com a mentira, com a presunção? Lembra que lá no início ele falava dos humildes e dos simples. E ele pede para nós levantarmos a cabeça reta, mas ser simples de alma e humilde de sentimento. E a humildade é algo que ela nivela todos nós. Quando eu sou humilde, não é que eu não vá reconhecer, né, os meus valores, né? Então, a gente precisa entender que a humildade é, sim, eu reconhecer os meus valores, e isso a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, que eu posso, sim, reconhecer, assim como eu posso reconhecer os meus vícios, os meus defeitos, eu também, no processo de autodescobrimento, eu preciso reconhecer os meus valores. Mas o que eu não posso é começar a que a vaidade possa me colocar acima das pessoas, né? Então, aí eu tenho que trabalhar muito esses sentimentos e eu preciso ter essa humildade, reconhecendo que todos nós somos irmãos. Engendrai a simpatia entre todos e fomentai a cordialidade. Nós estamos sendo simpáticos com quem está ao nosso redor? No dia a dia, em casa? Nós estamos sendo cordiais? Não só dar bom dia, mas como é que nós damos bom dia? Como é que é o nosso tom de voz? O nosso sentimento? Porque tem uns bom dias assim, que ele vem com uma carga meio pesada, né? Bom dia. E você sabe que o bom dia não está muito bom dia. Amazonense, a gente sorri com o olho, né? Puxadinho. Então, quando a gente sorri, a gente acaba fechando o olho, né? Sorriso de verdade. E ele diz: os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis. E eu lembrava, né, quando eu estava lendo essa mensagem, que tinha um benfeitor na federativa que eu trabalho, que ele dizia que servir Jesus tem que ser com alegria, porque Jesus é alegria nas nossas almas. E essa alegria interior também nos momentos difíceis, né? Não é ser hipócrita, mas é ter a certeza que Ele está conosco, mesmo nos momentos difíceis. E muitas vezes é nesse momento que a gente pede socorro, né? Os momentos felizes a gente às vezes não lembra muito, mas Ele está lá com a gente, mas que a gente tenha essa alegria. No próximo slide, a gente vai ver que
ele fala para nós nos preservarmos do fermento da maledicência. Lembra que, olha, uma frase completa a outra, que ele falava sobre a gente falar alguma coisa que não é verdade, cuidado com a palavra, e a maledicência está aí. E a maledicência não só a palavra, mas também por pensamentos, né? Então eu já estou menos maledicente. Sair da amargura e livrai-vos das suspeitas. Nosso coração está amargurado? É o convite para a gente começar, então, a perceber qual o motivo que causou a amargura que nós estamos vivendo. Em todas as circunstâncias, buscai a prece e vigiando servir. Buscai a prece. Porque a prece é o momento que a gente se conecta com o Pai, que a gente se conecta com os benfeitores. Então, existem momentos que se a gente... E aí é uma diferença, né? Eu estar numa postura de prece no meu dia a dia, é que eu estarei a cada momento, a cada movimento, em cada circunstância, nessa conexão. E vigiando, né? Olha só, né? O vigiai e orai. E aí ele fala para a gente servir. E o trabalho, né, está ali nesse processo também nos conectando. O trabalho no bem é uma prece. O trabalho no bem é uma postura de prece na nossa vida. Porque se a gente está fazendo coisa boa, a gente está pensando, né, em coisas boas e conectados com benfeitores. E aí ele fala para a gente, esse é um grande desafio, viu, gente? Um grande desafio que a gente vai ver lá no Amai os Vossos Inimigos, né? Amai-vos uns aos outros. Bacana, né? Mas quando ele diz, amai os vossos inimigos, aí Jesus fez uma recomendação que muitas vezes a gente tem um desafio posto. A gente nem olha, né? Ainda não consigo olhar para o inimigo. Mas olha o que ele fala aqui. Se vos ofenderem, buscai conquistar o ofensor. Se vos enganarem, ide ao encontro dos enganadores. Se vos caluniarem, marchai com amizade junto ao infamante. Olha só, né? Quem ofende, quem engana, quem calunia a gente. Então ele pede para a gente ir ao encontro, para a gente ir em busca dessas pessoas, né? Porque fácil seria abandoná-los. Deixa eles para lá, não quero nem saber. Mas ele fala que se assim a gente fizer, não seremos mais dignos de Jesus. Porque não foi isso que ele ensinou para a gente. Não vim para os sãos, os bons, os felizes, mas para eles e os desventurados, e para nós, os que têm de sede de justiça e paz. Então a gente já conhece essa frase de longa data, né? Que ele veio para os necessitados. Ele veio para nós, para nos socorrer das nossas doenças do corpo e em especial as nossas doenças da alma. No próximo slide, então, a gente vai ver mais uma perguntinha, nossa última pergunta, né, de hoje, que a gente para de tudo isso que a gente ouviu. Como é que você se sente diante dessas recomendações de Jesus? Quais delas, qual ou quais delas você destaca para a sua vida, para a nossa vida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? São várias recomendações, né? Que a Amélia Rodrigues traz aí para a gente refletir. Tranquilo, fácil de fazer, já faço tudinho. Oi, Rita. Oi, Gisele. Refletindo sobre todas essas questões que você nos apresentou aí, eu penso, Juscelia, ainda trago comigo um pouco ou muito até, tem momentos, de tudo isso. Mas, assim, já com a consciência despertando ou desperta da necessidade de mudar, de mudança.
né, de me esforçar, de refletir cada vez que me deparo ou escorrego em uma dessas situações, ou em todas elas, e a consciência me chamar a atenção no final e dizer, olha, não é por aí, não é desse jeito, entende? E aquilo ficar martelando, angustiando a alma. E eu penso que esse é o caminho e o esforço que todos nós devemos fazer e buscar. Porque se estamos vivendo em um mundo de provas e de expiações, eu acredito que nenhum de nós somos espíritos superiores para não vivenciar ou passar por nenhuma dessas situações, entende? Agora, já com aquela consciência de que eu já sei disso e vou me esforçar, como disse Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se transformar. E eu estou nesse caminho. Ainda a hora deslizo, piso, cai lá, mas buscando esse caminho reto. E sei que não vai ser nessa existência que eu vou vencer tudo isso, mas pelo menos eu estou consciente da necessidade de mudança, né? De buscar me melhorar. Perfeito. Essa é uma consciência importante, né? Para a gente desenvolvendo e melhorando dia a dia. Fala, Elcio. Comungo inteiramente com a fala de Juscelia. Nós estamos ainda nesse processo evolutivo e cada passo que dermos adiante, efetivamente estaremos dando um passo melhor em nossas vidas. Dessas colocações do Mestre Jesus, que todas elas visam exatamente a nossa condição espiritual atual para melhor, no que tange ao fato dos inimigos, entre aspas, se nós não orarmos por ele, se nós não renunciarmos às falas da calúnia, como eles irão se melhorar? Na medida que oramos, é a oportunidade de que eles mesmos, pelas vibrações boas que a prece conduz, melhorem-se. Ora, se aqueles que estão ao nosso redor, que nos causam determinado sofrimento, se melhoram ao nosso lado, o que precisamos mais se aqueles que nos machucavam deixaram de machucar? Isso é a construção ainda do reino de Deus dentro de nós. Essa construção, ela vai demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do nosso esforço, né? Aí eu trago de novo a palavra que o Luiz colocou no início, a questão da renúncia. Muitas vezes a gente não quer renunciar a confortos, a gente não quer renunciar a certas condições que a gente tem, a gente não quer renunciar essa confraternização, né? Entender o outro. Então, para cada um de nós, as mensagens de Jesus, ela vai chegar para o nosso coração de acordo com a nossa história de vida, com o nosso entendimento. Com certeza para a gente, né? Já foi bem mais difícil, tanto que, falando em cruz, né? Eu joguei pedra na cruz, só pode, né? A gente sempre escuta algo nesse sentido. E para a gente encerrar a reflexão da noite de hoje, o próximo slide, então, ele vai trazer a última fala, né, de Jesus, narrada por Amélia Rodrigues, quando ele diz: quando tiverdes de falar diante de quem seja, não temais. Abri a boca, o Espírito Santo falará por vós. Então veja que Jesus coloca que nós estaremos sempre amparados, né, quando nós quisermos falar. Mas ele fala para a gente ser fiel. Ser fiel à lei de amor, que é um conjunto de tudo isso que ele falou e muito mais. E quando ele termina essa fala com a multidão, com os corações, que os apóstolos estão ali, Amélia Rodrigues encerra a narrativa dela dizendo-se que ele levantou-se, ergueu as mãos e abençoou os ouvintes. As lágrimas abundavam nos olhos de todos, nascendo nas fontes do Espírito. A noite, por fim, vestiu a clive de luar, enquanto as aldeias e as cidades dormiam, e ele velava dos cimos do outeiro.
Convite para hoje à noite, vi uma lua maravilhosa, né? Então, que a gente possa se conectar também com a natureza essa noite. Que a gente possa fazer alguma dessas recomendações que ele nos coloca ao longo da semana e que nós acreditemos que ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E pegando um dos livros, né, um dos nomes dos livros de Amélia Rodrigues, que a gente possa pensar que mesmo diante das dificuldades que nós temos no caminho, que há flores no caminho. Basta nós olharmos para esse aspecto. Muito obrigada, gratidão por tudo, pela participação de vocês. Prazer estar aqui. Obrigada. Querida Rita, nós é quem te agradecemos imensamente pela maneira delicada de você nos apresentar essa lição com sua fala mansa, tranquila, serena, e que, com certeza, tocou e está tocando em nossos corações. Que a Amélia Rodrigues, assim como tantos outros espíritos que nos ajudam nessa caminhada, continue contigo e com cada um de nós, nos inspirando, nos ajudando a colocar em prática todos esses ensinamentos que, ora, para mim, ainda é um tanto quanto desafiador, mas não impossível. Mas estamos aqui para aprender e vencer esses desafios, essas barreiras, enfim, gratidão imensa, em nome da Casa do Evangelho, de cada um dos trabalhadores que estão aqui, assim como de todos irmãos que estão presentes nessa sala virtual, de várias cidades, estados, e que possamos nos encontrar mais vezes. Nosso abraço amigo e fraterno para você. E se alguém desejar fazer alguma colocação, alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos, fiquem bem à vontade. Olá, um prazer, Rita. Juscelia, obrigado pelas suas colocações. E vou falar com Juscelia para mim dar o seu contato, tá bom? Porque eu nunca vi uma pessoa tão parecida com Juscelia. O cabelo parece irmã, não é? Então, e Alexandre está aí testemunha, né, Alexandre de Recife. Então, Rita, simpatizei muito com você, com sua forma física, achei toda igualzinha a Juscelia. Ela tinha essa forma de pentear o cabelo, ela mudou um pouquinho, mas é igualzinha, achei, meu Deus, parece ser irmã. Muito obrigado a todos. Só que o meu tá branco, o dela não, o dela tá todo... Não, olha só, eu já falei isso para ela, vou ficar mais parecida agora, tá? Teve um dia que estava bem mais parecido, não foi, Rita, no Evangelho? Todo mundo falou, irmã gêmeas. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Nossa forma que foi boa aí. Enfim, mais alguma pergunta, gente? Colocação, senão nós vamos encerrar o nosso encontro. Juscelia, Fale, Alexandre. posso dizer uma coisa? Eu sou, ao longo dos anos, eu fui me evangelizando e precisei até trabalhar os meus afetos, porque diante de determinadas situações eu choro de alegria. Veja que a mensagem da nossa estimada Rita, ela nos convoca a não nos afastarmos do bem. Vê só o que Emmanuel disse no livro Assim Vencerás, capítulo 6. É um trecho dele que eu já tenho isso quase decorado. Chora, mas serve sempre. Nada te desanime. Amados, te desprezam, não te queixes. Prossegue. Ante as sombras em torno, Deus te fará caminho. Mais problemas e crises, mais recursos virão. Seja qual for a prova, não te afastes do bem. Sofre, mas serve e ama, mesmo conduzindo a cruz. Um grande abraço.
a nossa gratidão. Então, vamos encerrar o nosso encontro dessa noite. Luiz, você tem mais uma música aí, amigo? Oh, sim, sim. Não me faz de rogado. Vamos mais uma música com muito carinho e amor, brindando esse momento, né, gente, de tanta felicidade e estímulo que nós vivemos. Então vamos começar. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza em flor. Proclamo o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida. Os passarinhos cantam seus hinos de louvor, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu, no horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar, falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger os mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. E na haste que sustenta uma flor desabrochando. Gratidão, Luiz. Deus te abençoe. Recebam todos o meu abraço. Que Jesus nos fortaleça, nos ilumine. Que bom vê-las mais uma vez.